Voltamos com o Contraplano. Hoje o tema é o feminino na performance e eu recebo duas integrantes do grupo que contemplam esse projeto, a Lucila e a Lígia, que estão nos explicando um pouco sobre a arte da performance e sobre esse projeto que elas estão desenvolvendo. A gente encerrou o primeiro bloco falando das influências de vocês, né? A gente tem algumas fotos das performances de vocês, que vocês falaram que foi inspirada na Ana Mendieta, né? Mendieta, sim. Esse é um trabalho que a Ana Mendieta fez, que chama Silhuetas. E ela fez várias silhuetas em vários lugares diferentes, mas na maior parte delas, elas estão integradas à natureza, né? Então ela faz com elementos naturais. E aí a gente quis refazer algumas dessas imagens. A gente fez com elementos um pouco diferentes. A gente foi num sítio em Monteiro Lobato, de uma amiga nossa, Soraya, que nos recebeu lá. E lá a gente fez essa silhueta de fogo, né? Que tem uma da Ana Mendieta que é bem parecida com essa. E também tem a que a gente fez com argila também, que é essa ideia desse corpo integrado na natureza, né? Eu acho que uma coisa muito importante de falar sobre a Ana Mendieta é que ela era uma performer mexicana que morava nos Estados Unidos. E ela fazia parte de um grupo de mulheres que fazia performance lá nos anos 70, 80. E uma coisa que aconteceu com ela é que ela foi morta pelo companheiro dela, assim. E ele é um artista que até hoje é considerado um grande artista. Quem é? Desculpa. Eu não me lembro o nome dele agora. Ele é performer também? Não, ele é dos artistas minimalistas. E ele atirou ela da janela do 32º andar de um prédio. E ninguém, assim, tipo, foi testemunhar a favor, mas várias pessoas falaram que ouviram gritos e dela pedindo para não ser julgada e tal. E ela foi dada como suicida depois. Outros artistas pagaram, artistas homens pagaram um advogado para ele, e aí a defesa deu ela como suicida e ele isento, né? E aí isso entra junto com algumas outras artistas que a gente pesquisou, né? Que a gente viu um documentário que chama War, que é Woman Art Revolution. E é um documentário que fala sobre várias mulheres na década de 70, nos Estados Unidos também, que elas questionam essa representatividade da mulher dentro do museu. Algumas delas se juntam na abertura da exposição desse ex-marido da Ana Mendieta, e elas fazem um cartaz com a foto da Ana Mendieta, onde está a Ana Mendieta, e jogam em cima das obras de arte dele. Então, não só falar sobre a obra dela, mas como relembrar ela, Sim, como claro. uma artista importante na representação de uma mulher que também foi morta, sofreu violência e tudo mais, né? Pra gente... E como talvez, assim, até por essas performances, ela já mostrar também a realidade dela, né? O que ela estava vivendo, como uma silhueta de fogo no chão, né? Exatamente. Muitas das mulheres que nós pesquisamos têm essa questão do falar sobre a condição da mulher de maneira mais ou menos direta, né? No século XX, a gente tem mais mulheres, depois dos anos 60, principalmente, falando sobre a questão feminina, a questão da violência. A Ana Mendieta é um desses casos, né? De falar sobre a questão também da estética, o controle sobre o corpo feminino. Mas, desde sempre, na história da arte, existem casos de mulheres que, de alguma maneira, tentaram falar sobre sua condição, né? Então, algumas artistas lá no século XV que já conseguiram trabalhar e sustentar para tentar, de alguma maneira, não entrar naquele ciclo de casamento obrigatório. Ou então, algumas artistas que conseguiram, de alguma maneira, romper com aquele lugar que era dos homens, que era o lugar público. Né? Mesmo que muitas delas não estejam nos livros de história da arte, mesmo que a maior parte das referências sejam masculinas, o lugar dessas mulheres sempre existiu, né? Então, a gente discutiu essas duas questões também no projeto. A partir da Guerrilla Girls, a gente discutiu a questão do por que existem muito mais mulheres nuas nos museus, né, retratadas nas obras, do que artistas mulheres. E será que essas mulheres não estavam produzindo mesmo? Será que a mulher nunca produziu? E aí, fazendo essa pesquisa, a gente vê que desde a antiguidade existiam mulheres produzindo.
desde a pré-história, na verdade, né? Porque parte da produção do artesanato, parte da produção de alguns utensílios, cerâmica, eram questões femininas, né? E onde é que estão essas mulheres? Então, além da falta de espaço, existe também um apagamento da história, né? A própria Yoko Ono, né? Que ela é conhecida por ser a esposa do John Lennon. Com os Beatles. Que acabou, aquela que acabou com tudo, né? Sim. Que os fãs têm raiva dela, porque foi ela que tirou o John Lennon de lá, não foi ele que quis sair, né? Então, assim, ela não é conhecida por ser uma performer, uma artista, ela é conhecida por ser a ex do John Lennon, né? A viúva do John Lennon. E ela é de um dos grupos mais importantes de performance, que é o Fluxus, que é o Maciunas, o Boys, a Yoko Ono, são pessoas que são referências, assim, para quem vai pesquisar arte, para quem vai produzir performance, todos eles são referências. E a Yoko Ono, ela continua produzindo. Tem uma exposição agora dela, em São Paulo, no Tomiotaki, acontecendo. Ela continua produzindo. Então, e não é tudo em relação ao John Lennon, né? Esse lugar sempre da mulher secundária, ou não é o nome dela, mas sim a esposa de tal pessoa. Então, esse lugar é um lugar que a gente discutiu muito. E como é que está a representatividade da mulher hoje na arte? Ainda é difícil? A mulher ainda precisa lutar pelo seu espaço? Talvez isso tenha motivado vocês a pesquisarem sobre esse assunto? O que a gente viu, a Guerrilla Girls, elas faziam alguns outdoors e alguns lambi-lambis, né? Elas colavam pela cidade, colocando a quantidade de mulheres de exposição e de artistas representadas. E isso nos anos 80. E aí hoje a gente, né, fez uma pesquisa meio por alto, assim, e não mudou muita coisa. Se você olhar, assim, lógico que a gente tem algumas mulheres, inclusive a gente falou também no debate em que a Lígia conduziu, né, a gente estava falando sobre as mulheres, né, tipo, a gente tem a Frida Kahlo, que é super... todo mundo conhece, todo mundo fala tal, mas de fato poucas pessoas conhecem a obra mesmo da Frida Kahlo, né? Ela virou objeto de... Ela virou um ícone, né? Pra gente estampar na camiseta e tal, mas o que sofreu essa mulher, né? Qual é o processo criativo dela? Poucas pessoas se interessam por isso. E é nesse lugar que a gente queria chegar, que é o lugar de falar que tem todo um processo vivido por todos esses artistas que desembocam no seu trabalho, que não é só, baixou a inspiração no artista, ele foi lá e fez uma obra. E muitas vezes hoje ainda a mulher, ela, quando é artista, ainda é vista como algo artesanal, algo ligado à questão da decoração. Então, ou numa entrevista que a gente viu com várias mulheres artistas no Brasil, muitas delas não se colocam como artistas, né? Colocam aquilo como sendo um hobby, né? Uma segunda coisa que elas fazem, porque a gente entra em outras questões quando a gente discute isso, né? Porque aí a gente precisa falar sobre a questão da mulher na sociedade, porque para qualquer mulher existe a questão do onde você consegue chegar, no sentido de tem um casamento, muitas vezes, tem os filhos, tem as obrigações, tem as cobranças, tem tudo que cai sobre ser mulher. E aí... Tem um pacote, né? Exatamente. Em muitos lugares não existe muito espaço para as mulheres, né? No domingo passado, que foi o Dia das Mães, eu vi uma série de prints que falavam sobre anúncios de vagas de emprego, mas não podiam ser mulheres com filhos, não podiam ser mulheres... casadas, e é uma situação bem difícil para artista, mais ainda, né? Porque existe toda aquela questão que a gente falou sobre incentivo, investimento e tudo mais. E vocês podem explicar pra gente como é o projeto, né? Explicar mais sobre o projeto, o que motivou vocês comentaram agora, mas como que foi todo o processo de pesquisa? Acho que assim, o projeto, ele principalmente sobre a representatividade. Então, na nossa equipe, nós só temos mulheres, né? Então, a nossa orientadora, a Samira Brandão, eu e a Camila Florentino fazendo a parte das performances, a Lígia como pesquisadora,
tem a Carol Lacerda na parte das fotografias e dos vídeos, na imagem, a Thaís Nozak fazendo a parte gráfica do projeto e a Maria Carol fazendo os figurinos. Então, para a gente, começar com uma equipe só com mulheres já é uma questão de representatividade. Discutir o lugar da mulher na sociedade, mas a partir da arte. E se colocar também como artistas que produzem e que pensam, né, o seu fazer artístico. Aí o processo, a gente começou a levantar várias questões que a gente acha importante de ser colocada para a gente, para a cidade, para o público. Ele é um projeto do PROAC e é um projeto de obras e exposição. Então, na finalização desse projeto, a gente vai ter uma exposição com foto performances e vídeo performances. E no dia da abertura, a gente vai fazer uma ação também. Muito legal. Eu acompanhei uma performance de vocês que vocês, no Jaca é Arte, você e a Camila, vocês falam sobre essa ditadura da beleza, né, que a mulher vive atualmente. Como que foi esse processo? Olha, desde o começo a gente tem um grande questionamento, que é o que é ser mulher, o que constrói uma mulher. E a gente discutindo tudo isso, muitas vezes chegava a um impasse de que muitas vezes nós não sabemos o que é ser uma mulher, porque a maior parte do que é ser mulher pra gente foi algo imposto, né? Ou a questão da vestimenta, ou a questão do corpo, ou a questão do comportamento. Então, a gente tenta sempre discutir essas questões com o público, né? Para ser mulher, eu preciso estar dentro de um corpo padrão. E qual é esse padrão? É alguma coisa que ninguém, ou quase ninguém, atinge, né? Porque se você tem o corpo, você não tem o rosto, ou não tem o cabelo, ou não tem a altura. Sim. Né? Então, é uma questão forte pra gente. É uma das questões, né? Eu acho que talvez para as meninas mais novas é uma questão mais forte ainda, porque faz parte daquele momento em que você está mais vulnerável, né? Com certeza. A gente pesquisou as medidas de um padrão de um corpo de Miss, né? Então, 90, 60 de cintura e 90 de quadril. E aí a gente tirou a medida de todo mundo e era muito engraçado, porque nós todas, né, as 7 pessoas do projeto, nós temos corpos muito diferentes e somos todas mulheres. E assim, uma faltava no quadril, outra sobrava, e daí a gente começou a pensar nesse processo da modificação corporal, que é tão dada como normal. É normal uma pessoa querer colocar silicone ou reduzir o seio, fazer uma lipoaspiração. Isso é dado como comum, é normal as pessoas quererem fazer isso. Agora, quando você vê uma performer como a Orlan, por exemplo, que ela faz as cirurgias plásticas, todo mundo acha um absurdo, porque ela não faz a cirurgia plástica para atingir um padrão. Ela faz uma cirurgia plástica para questionar o padrão de beleza. Sim. E a performance tem muito isso também de você tentar explorar o seu corpo, o limite do seu corpo também, né? Sim. Isso é muito interessante. Agora, você comentou comigo que vocês sempre promovem debates depois, né? Quais são os resultados desses debates? O que as meninas estão falando sobre? As meninas não, né? Porque os homens também assistem, né? Quais são os comentários? Olha, tem sido muito positivo. A princípio, quando acontecem os debates, as mulheres normalmente se sentem um pouco mais à vontade para começar a falar, mesmo porque, como são temas que envolvem a questão do feminino, muitas vezes toca primeiro a mulher e depois, a partir do que as meninas começam a falar, os homens também. Então, é interessante ver esse movimento, porque algumas coisas que a gente se propõe a discutir, muitas vezes, para os homens, são questões sobre as quais eles nunca pensaram. Né? E aí, com as mulheres próximas a eles, discutindo aquilo e se envolvendo, eles começam a se questionar também. Né? Então, a questão do corpo ou a questão dos anticoncepcionais, que a gente tratou também numa performance, onde a Lucila ia colocando num vaso de vidro várias pílulas, e isso
e incomodando as pessoas, né? Porque a maior parte acaba muitas vezes sendo levada ao médico, aí começa a tomar anticoncepcional sem questionar o que aquilo faz, o que não faz e tal. E aí, para vários homens, tá, ok, é só um anticoncepcional. Isso e aí não as é meninas. Uma questão, né? Isso não é uma questão. E aí as meninas falando, nossa, porque eu sempre tomei e sempre me fez muito mal, mas eu não sabia. E eu comecei a descobrir meu corpo depois que eu parei. E depois desse diálogo é que a gente vai vendo que eles começam também a tentar entender um pouco. Exatamente. Né? Porque as coisas, elas são dadas de uma maneira de que mulher se veste assim, mulher senta assim, a partir de tal idade você tem que tomar uma pílula, você vai tomar um remédio, você vai se portar dessa maneira. E nada disso é colocado como questionável. Então, eu acho que isso também pra gente é importante. E a gente vê que as meninas mais novas, né, eles já têm outros questionamentos que pra gente isso não acontecia, porque eu acho que a discussão tá... Isso é incrível, né, porque a discussão crescendo hoje, esse lugar, qual é o lugar da mulher? Onde ela quiser, e, né, e acho muito difícil uma menina de 13, 14 anos não te responder isso. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu não sei se eu falaria isso, né? Porque a gente não discutia isso. E isso é muito, muito legal ver isso, assim. E os meninos também. Algumas pessoas perguntam pra gente, quando a gente faz os eventos, né, das performances ou do debate, homem pode ir, mas eu posso ir ver? Mas eu vou ficar quieto. Teve até Deve, né? Devemos, porque nós temos que discutir. Sim. A gente não está falando de uma sociedade só de mulheres, é uma sociedade de homens e de mulheres. É lógico que nós estamos falando de representatividade, então o protagonismo será das mulheres no nosso evento. Mas é muito importante que os homens também se coloquem e ouçam, principalmente. Sim. Meninas, a conversa foi muito legal. Quem quiser acompanhar mais o projeto de vocês, saber sobre a agenda, por onde entrar em contato? A gente tem uma página no Facebook que chama O Feminino na Performance. A gente coloca todos os eventos lá. E aí a gente vai falando sobre as ações que a gente vai fazer, a abertura da exposição. A gente tem essas datas já, né? No dia 27 de junho a gente vai fazer o nosso último debate, que é comigo e com a Camila. A gente vai falar sobre o nosso processo criativo, né? Vai ser às 7 horas da noite, lá na Sala Mário Lago, é uma terça-feira à noite. Porque vai ser na semana que no sábado a gente abre a exposição, que é dia 1º de julho, lá na Sala Mário Lago também. Então, muito obrigada, meninas. Parabéns pelo projeto de vocês e muito sucesso, que surjam mais ideias ainda, né? Que vocês possam ser uma chama para iniciar novos projetos para outras pessoas para falarem sobre o assunto, né? Com certeza. Obrigada a vocês. E o Contraplano fica por aqui. A nossa intenção é sempre disseminar a arte e a sua importância. Então, compartilhem esse programa e assista a outros da nossa programação na nossa página do YouTube, youtube.com/tvcâmara Jacareí. Um beijo e até o próximo programa.